Olá, amigos amados, sejam infinitamente bem-vindos a este canal e vamos ver hoje novamente a pergunta que não quer calar, que todo dia alguém me pergunta. Ele ou ela pensa ou já pensou em ficar comigo? Gente, isso serve para você que quer saber se uma pessoa com quem você nunca ficou já pensou em ficar com você. Ou se uma pessoa que você já ficou, uma pessoa do passado, mas que não está tendo contato, que não tem ficado, que está distante, se ela ultimamente, nos últimos tempos, pensou em ficar com você, tá? Porque, na verdade, foi isso que me pediram, tá? Que sugeriram de tema, né? O ex já pensou nos últimos dias em ficar comigo, nos últimos tempos, em ficar comigo, em voltar, em alguma coisa assim? Só que é muita gente perguntando se a pessoa pensou em ficar, quer ficar. Então a gente tentando abranger o maior número de pessoas possível para que encaixe, né, o tema do vídeo. Então vamos colocar ele ou ela pensa ou já pensou em ficar comigo, tá? Que daí serve para todo mundo, beleza? Então vamos lá, gente. Escolhendo entre pedrinha azul, amarela e vermelha. Ele ou ela pensa ou já pensou em ficar comigo? Vamos começar com quem escolheu a pedrinha azul. Aqui no vídeo eu vejo que parece preta, né? Mas na verdade é azul, um azul bem escuro, tá? Olha, eu já embaralhei, tá? Então vamos só cortar aqui. Ai, Ana Paula, mas não é assim que corta. Cada um faz de um jeito, beleza? Baralho é assim, gente, é por convenção, sabe? Se a gente convencionar de que tal situação significa tal coisa, aquela situação vai significar aquela coisa que a gente convencionou, entendeu? Por isso que aqui depende da posição, do que quer dizer cada posição da carta que eu convencionei. Aí a pessoa diz pra mim, mas essa carta quer dizer isso, depende da posição, tá? Ele ou ela pensa ou já pensou em ficar comigo? Olha, gente, eu vou falar a verdade pra você, ver se você entende essa situação aqui, ó. Essa pessoa não gosta de pensar em ficar com você, não, tá? Não gosta. Ela é assim, ela vê obstáculos, problemas, e se isso vem à mente, ela até procura não deixar fixar, mas no sentimento aqui, ó, no sentimento, ela sente vontade de estar com você, sim, tá? Ela sente vontade de estar com você, e assim, as ações dela, ela ela busca se preparar. Porque ela pensa em estar com você, mas ela acha que ela não pode estar com você como está no momento agora, a vida dela, como ela se encontra agora, entende? Então ela pensa que para que ela possa estar com você, ela precisa estar diferente, ela precisa se preparar, precisa se colocar de uma outra forma, tá? Para poder estar numa situação ideal para vocês, né? Agora, isso aí é uma situação que você está no sentimento dessa pessoa, mas não no caminho, tá? Não no caminho. Se já tiveram alguma coisa, já prescreveu que deveriam viver, tá? Até podem viver? Podem. Podem. Não tem, assim, algo que impeça, a não ser o que você vê como uma barreira, porque você pode estar procurando agora essa resposta, procurar saber se a pessoa pensa em você ou não, em ficar com você ou não. Mas se fosse para nesse momento ter alguma ação na prática, na vida, provavelmente a maioria aqui ia enfrentar dificuldades. A maioria que eu digo das pessoas que estão fazendo a consulta aqui, tá? Iam enfrentar dificuldades. Então, é aquela situação que, assim, a gente pensa que é uma coisa e na hora a gente vê que é outra, sabe?
E aí na hora a gente às vezes muda até o que quer, a intenção, porque fica tendo surpresas, fica vendo, né, tem novo ponto de vista, vê por um outro ângulo, né? Então muda a concepção, né? Então, respondendo diretamente à pergunta, ele ou ela pensa ou já pensou em ficar comigo? Sim. Pensa, já pensou e pensa, mas não vê com facilidade. Então não é algo que ela pense e que esteja trabalhando para acontecer, entende? Por isso que eu explico a situação, e às vezes as pessoas acham que, ficou confuso. Mas eu estou dando as características que a abertura vai também trazendo e vai mostrando, né? E mostra que a pessoa, apesar de ter essa vontade, a visão não é de que isso seja fácil. Então, existe a vontade, mas não tem um caminho fluindo naquela direção, entende? De vocês ficarem juntos. Na verdade, não tem, entende? Tem dificuldades. Mas respondendo sim, pensa sim, já pensou sim. Pensa, na verdade, no momento, aqui a grande maioria pensa, a pessoa ainda pensa atualmente, não é uma coisa que já passou, tá? A grande maioria aqui, a pessoa mentalizada ainda pensa e ainda sente vontade de ficar com você, tá? Mas vê muitas dificuldades. E você também, tá? Aqui também, você também enfrentaria dificuldades e também, se isso materializasse agora, para você também não ia ser muito fácil. Tá certo, gente? Mas olha, respondendo, aqui está a resposta, tá? Gente, sentir no coração, se inscreve no canal para ajudar a gente, dá um like, tá? Interage com alguma pergunta, crítica, sugestão, tá? Gente, crítica é assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Olha, Ana, isso aqui não tá bom não. Faz diferente. Por que você não faz assim, que fica melhor? Faz assado, que fica mais legal. Faz cozido, que eu gosto mais. Isso é crítica, tá? Agora a pessoa entrar no canal só para dizer que eu falo demais, isso nitidamente e até analiticamente é o óbvio de que a pessoa tá com problemas, né? Então, ó, se for para entrar para dizer que eu tô falando muito, puxa, dá uma refletida aí na situação, veja por que as coisas não estão boas, porque com certeza não estão boas para você, né? Se tiver nessa vibe, não tá boa, né? Então, às vezes é por isso que as coisas não estão boas, né? A pessoa se dá o trabalho de só vir reclamar, né, de uma coisa, não é uma consulta particular, gente, né? Então, puxa vida. Mas então, olha aqui, gente do céu, da terra, da floresta, eu tenho culpa disso? Aí a outra falou assim, mas então as 3 respostas deram iguais, e daí? Qual é o problema? Tem que dar uma de cada tipo para você. Ou como se só tivesse 3 tipos também de situação para acontecer, né? O que não é verdade, né? Existem infinitas situações para acontecer. E modos de acontecer e desdobrar os acontecimentos, né? Infinitas formas. E para cada um é de um jeito. Mas isso aqui é uma forma geral, gente. É generalizada que é coisa, entendeu? Então é assim mesmo. É assim mesmo. Gente, você que escolheu a pedrinha amarela, olha só. Ele ou ela já pensou em ficar comigo? Sim. Mesma coisa do outro. Sim, porque sente vontade, porque tá no sentimento, porque tem desejo. Agora, visualiza isso? Não, não visualiza. Faz alguma coisa para que isso aconteça? Não, não faz. E não vai fazer, entendeu? Então, você falou que fulano pensa em ficar comigo, mas já passou tanto tempo nesse... Porque não é a história, não tá aqui, olha as ações da pessoa, sabe? Então, aqui é o seguinte, a pessoa pensa em ficar com você, pensa, mas tem dificuldade aqui para agir, tá? Essa dificuldade, sobre ela,
ainda vai se saber algo, ainda vai surgir novidades sobre isso, essas novidades vão esclarecer aí algumas coisas do porquê é difícil agir. Você vai compreender melhor. E dar uma orientação, uma dica aqui para você que escolheu a pedrinha amarela para trabalhar o equilíbrio dos sentimentos instintivos, das emoções instintivas, aquelas emoções, aqueles sentimentos que vêm assim num rompante. Esses são os do instinto, né? Então, o que vem no rompante vem raiva, ira, ciúme, esse tipo de sentimento, tá? O urso lhe dá essa dica para você, tá? Isso vai ser benéfico. Mas então, gente, essa pessoa está transformando situações aí em modo de agir e pode transformar para agir de uma maneira que promova esse encontro, esse ficar junto, pode, tá? Mas essa carta aí das ações aí de transformação do caixão com essa âncora, que apesar de ter um quê de segurança, também tem de energia estagnada, de dificuldade de se mover, de estar parado. Pois é, essas duas situações aí, ao redor do cavaleiro, travam um pouco esse cavaleiro, sabe? Então, toda essa força que esse cavaleiro tem de fazer por onde estar com você, ela fica reduzida por esses dois campos, o campo mental e o campo das ações, que é a carta da esquerda e a carta da direita, acima, tá? Então, isso pode parecer confuso, porque é realmente confuso quando uma intenção não ocupa todos os âmbitos do nosso ser, está só no mental, não no emocional, ou só no emocional, não no mental, ou no mental e no emocional, mas nas ações está travado, entende? Então, isso deixa uma situação um pouco confusa mesmo, mas também vão vir aí situações de esclarecimento que vão deixar as coisas mais nítidas, tá? Mas assim, isso é só pra gente, esses arredores aí da situação é pra gente entender um pouco melhor, mas respondendo à pergunta diretamente, ele ou ela pensa ou já pensou em ficar comigo? Sim, tá? Sim, mas isso não significa que a pessoa esteja se movimentando para te ligar daqui a 3 dias, tá bom? Tá certo, meus amores? Gente, muito agradecida a quem escolheu a pedrinha amarela. Sentindo o coração, dá um like para ajudar a gente, se inscreve no canal, interage com alguma crítica, pergunta, sugestão, tá bom? Vamos agora, quem escolheu o baralho número 3, a pedrinha vermelha. Ele ou ela pensa ou já pensou em ficar comigo? Então, olha só. Essa pessoa tá com o pensamento para outra direção, tá? A maioria das pessoas que que escolheram a pedrinha vermelha, mentalizaram alguém que está pensando mais em questões de família do que em você especificamente, entende? Então, você pode vir junto no pacote, tá? Agora, o pensamento primeiro é a família, tá? Agora, no sentimento, vou ser sincera com você, não posso te enganar. O sentimento com relação a você tá desgastado, tá? Então, existe aí uma coisinha no coração dessa pessoa que você mentalizou que precisa ou que pode, né? E seria benéfico para todos se essa coisinha no coração dessa pessoa tivesse mais doce, mais esperançosa, com uma visão mais positiva, entende? Então, e assim, se aqui é um caso
aonde essa pessoa tem uma criança na vida dela, as ações estão voltadas para essa criança. Filho, filha, sabe? Isso, filho, filha não precisa necessariamente ser criança. No baralho, muitas vezes, filho aparece com a carta das crianças, mesmo eles sendo já mães e pais, entende? É pela posição de filho mesmo. Então, as ações dessa pessoa que você mentalizou, elas são mais voltadas para filhos ou uma criança, tá? Do que para você. Então, é aquilo. Se você está no pacote família, pode pensar em você, mas o sentimento por você não está benevolente. Perdão. Aí também é uma coisinha de trabalhar aí o sentimento dessa pessoa, tá? Fácil é? Não, fácil não é. Tem aqui ó, a carta da montanha mostrando essa dificuldade toda. Mas o que te dá de dica de como agir, como, sabe, proceder para a coisa ficar melhor para você? Seja amiga, seja amigo, seja leal, seja companheira, seja parceira, seja todos os atributos da carta do cachorro, que são características fantásticas, fundamentais para qualquer bom relacionamento, seja de amizade, amoroso, de trabalho, não importa, né? Um bom relacionamento, ele precisa de amizade. Precisa, né? Para ele ser um bom relacionamento. Então, trabalha isso, nesse caso, que as coisas ficam mais favoráveis. Entende? Amizade, tá bom? Mas, gente, olha, tudo isso não é bater de martelo. Eu sempre falo isso. Sempre digo, mas eu vejo que ainda assim não é fácil de se assimilar. O baralho não bate martelo, ele não dá uma sentença, ele dá uma tendência, sabe? Tudo pode ser mudado, porque a gente tem o poder de cocriar, a gente cria tudo o que acontece na nossa vida. Só que a gente não cria isso com direção consciente, a gente cria isso, né, ali com a energia de quem está à deriva no mar, sabe? Sem direcionamento, sem planejamento, tá ali, tudo, né? Deixa a vida me levar e aí vai criando assim. Sem consciência, sem direcionar, sem nem saber que tá criando, sabe? Então, é por isso que criamos coisas que a gente não quer viver. Mas que a gente cria, é a gente que cria. Isso não tem dúvida, tá? Então, tudo depende da gente. A gente tem esse poder, nós temos o poder de criar. A magia é isso. A magia é utilizar esse poder com auxílio de ingredientes, instrumentos, ferramentas, símbolos, coisas do tipo, para facilitar essa cocriação. É de suma importância, só pode ser resolvido dessa forma, o que é resolvido com a magia? Não. Não é nem necessário. A magia, ela na verdade, ela vem do ser da gente, né? Da nossa força, da nossa energia. Não requer ferramentas, instrumentos, ingredientes. A gente utiliza para ajudar mesmo, né? Mas não que seja assim fundamental. A gente pode criar qualquer coisa só com o poder, não da nossa mente, mas do nosso sentimento. O nosso sentimento é que tem vibração suficiente para criar. E o sentimento, ele precisa, para criar algo que a gente queira, ele precisa ser um sentimento de gratidão por aquilo e não de desejar aquilo. Se você fica emanando o sentimento de que você deseja aquilo, você vai, me desculpa, mas vai morrer desejando. É por isso que tem gente que morre querendo casar e ganhar na loteria. E ser rico, né? Tipo, eu quero ser rico de alguma forma. Entende? Tem gente que morre assim, a maioria. Por quê? Porque precisa sentir gratidão pela situação sem estar vendo ela de fato, concreta, presente, né? E ainda assim estar vendo ali, né, uma situação
completamente diferente da que você quer manifestar, da que você quer que aconteça. Então, vibrar na gratidão do que você quer que aconteça como se já tivesse acontecido e vivendo uma situação sem aquilo ter acontecido não é fácil. Não é fácil, por isso que a gente utiliza de vários meios de ajuda. A magia é um deles. Se você fizer na Myoho Genkyo em prol de uma situação, você pode conseguir aquilo, fazer com que aquilo se manifeste de uma maneira miraculosa. Pode. Se você fizer Ho'oponopono, também pode. Se você fizer uma novena, também pode. Sabe? Tudo é uma maneira de movimentar esse poder que a gente tem de criar as coisas, né? Agora, às vezes, para a gente criar, a magia ajuda, mas às vezes ela não é o suficiente, ou um movimento só não é o suficiente, né? Pense bem, o universo ele é regido por uma lei, existe uma programa, é igual programação de computador. Tem um programa que rege tudo, tem uma lei que rege tudo, e ela está ali funcionando, fazendo a coisa acontecer por essa lei. Então, tudo a gente cria, só que a gente não cria conscientemente, né? Então, usar a magia para criar uma coisa que a gente quer com consciência, não quero criar uma situação X e criar aquilo, não é algo tão simples, sabe? Mas o ingrediente mais importante, aliás, não é algo nada simples, mas o ingrediente mais importante e o único que faz ser simples é o sentimento. Eu tô falando isso porque esse é o ingrediente principal para qualquer situação, seja uma magia feita por vocês ou por outras pessoas, sabe? É muito comum, eu vejo, eu tenho batido nessa tecla, eu tô falando mesmo, e vai ter gente que vai dizer assim, mas falou um monte, e você fala muito, e vai direto ao ponto. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, sabe? Mas às vezes você que está falando isso é por isso que você já fez e não conseguiu, porque não é assim que funciona. A gente tem que ter esse ingrediente muito bem firmado no nosso coração, o ingrediente da gratidão do que já aconteceu sem ter acontecido, sabe? Do que você quer que aconteça como se já tivesse acontecido, né? Essa gratidão é muito importante compreender isso e vibrar nisso para acender que seja uma vela pedindo uma situação. Não importa o ritual, o quão mirabolante ele seja. Se você não tiver esse ingrediente, ele não tem efeito, tá? E se você tiver esse ingrediente bem trabalhado, não precisa de mais nenhum outro. Essa é a grande verdade, sabe? Então, eu quero passar para vocês uma simpatia que ela é muito simples, mas ela é muito eficiente para quem tem essa fé, sabe? Eu já vi isso acontecer, assim, ela dá um resultado imediato, mas depende muito da crença da pessoa. É você escrever o nome da pessoa que você quer que pense em você e embrulhar nesse papel um dente de alho e colocar embaixo de algo bem pesado, de preferência um móvel bem pesado, levantar ele um pouco, colocar esse embrulho com o dente de alho embaixo e na hora que você vai soltar o móvel, esse é o momento mágico. Nessa hora que você tem que sentir, ufa, a pessoa pensou em mim, me ligou, me procurou. Porque se você sentir emanar a vibração certa de gratidão pela pessoa ter te procurado, pensado em você, né, que é essa questão, isso é um movimento para que ela pense em você. Se você emanar a gratidão certinha, ideal, ela te liga em segundos. Entende? Se você emanar uma boa vibração, ela te procura em algum tempo. Entende? E você também pode emanar uma boa vibração, a pessoa pensar em você e ainda assim ela não te procurar, tá? Isso pode acontecer e muito acontece porque
Às vezes a pessoa que você está mentalizando que você quer que pense em você é alguém que vocês já discutiram, que já se afastou, é de uma relação que já terminou, entende? É uma pessoa que não é próxima, que não é... Entende? Então, se é uma pessoa com quem vocês estão, que está mais próxima, é mais fácil. Mas se é alguém mais distante, ela pode pensar em você com isso e mesmo assim você não ficar sabendo. Entende? Aí você pode fazer de novo? Pode fazer de novo. Aguarda aí uns 3 dias, retira e faz novamente. Na hora que você solta o móvel, você tem que pensar, mentalizar assim: obrigado, obrigada por fulano estar pensando em mim agora nesse momento, porque em como esse alho estoura a cabeça dele de tanto pensar em mim, estoura a cabeça dela de tanto pensar em mim. E é esse sentimento que você tem que vibrar na hora que você estiver soltando o peso para fazer o estouro do alho, aquele crack, sabe? Então, se você fizer, eu já vi a pessoa fazer isso e o nomezinho que estava ali no papel, a pessoa do nomezinho ali ligar dali a alguns minutos. Entende? E vou dizer mais uma coisa, eu não vi isso acontecer só uma vez, tá? Então isso é forte, é poderoso, mas precisa ter muita fé, tá? Muita fé. Gente, fé é isso, é você se sentir grato por uma coisa que você quer que aconteça, como se já tivesse acontecido. Tá? Fé não é você acreditar no poder da espiritualidade de Deus, não. Isso não é fé. Tá? Isso é você só simplesmente você acreditar no poder de um outro ser, de uma outra situação. Tá? Fé é você acreditar ao ponto de se sentir grata por algo, como se já tivesse acontecido, sem você ter visto nenhum resquício daquilo. Sem você ver nem sombra daquilo acontecido, mas você ter tanta certeza que teu coração transborda de gratidão. É isso que faz acontecer. Sinta isso algumas vezes por uma situação e você vai ver, de repente você vai ver aquela situação manifestar na sua frente. É assim que funciona, tá bom, meus amores? Gente, muitíssimo obrigado a todos. Um grande beijo a todos. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau!